Frei Hermano Hermann Kirten, Memórias de um Missionário. Relatos essenciais por Laete Vieira. Qual a importância de Frei Hermano José para a educação pública do município de Campo Formoso? Para falar de Frei Hermano é fácil, porque foi a pedra fundamental para o nosso CISI, o nosso sindicato. Estamos vivendo um momento de trabalhar e praticamente não recebia, porque era naquela época dos P's, P1, P2 e P3. E nós fazíamos um bom trabalho, eu acredito que todos nós, mas onde nos reunimos foi na escola José Barreto Filho, no Juju Barreto, como é conhecido, E aí fui uma pessoa que sempre estava na comunidade, a gente se encontrava, e eu tive a ideia de falar com o Frei Hermano. Foi o momento que ele abriu as portas do convento e do coração. Ele disse sim, eu vou ajudar. E aí eu conversamos com ele, e aí ele disse, amanhã tem um advogado aqui, venha que a gente conversa. E fui. Eu e outra companheira, amiga, a Renilde. E aí falamos com o advogado, o doutor João, Hoje ele já se encontra nos braços de Deus, no Senhor, E aí nós conversamos o que poderia fazer e não. E aí Frei Hermano disse, eu ajudo vocês a criar um sindicato. Mas provavelmente será difícil, algumas de vocês poderão sofrer penalidade, mas sempre unidas nós falamos sim, a gente aceita. E aí pronto, aí começou o CISI, começou a luta, uma luta árdua, uma luta pesada, mas sempre unidos e com fé em Deus, que a gente dava certo o nosso trabalho. E aí foi quando começou. Convidei as outras professoras e aí nós fomos atrás do Frei Hermano e pronto. E aí Frei Hermano é uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, que além da missão que ele escolheu, ele tem uma outra missão, aquele coração lindo que era de servir ao pobre, ajudar. Foi quando também a ajuda da SEBS, já estava fundando também a SEBS, o Sindicato dos Trabalhadores, e aí pronto, se juntou todos aqueles que confiavam, que acreditavam numa vida melhor, que a gente poderia ganhar essa luta. E hoje nós vivemos no CISI. Talvez a gente não conseguiu ainda aquilo que a gente sonha, porque sempre a gente está sonhando coisas, mas ele foi muito importante na nossa vida sindical. E aí eu só tenho que agradecer ao Frei Hermano, não somente o Frei Hermano, ele é aquela figura principal, aquele padre honesto, aquele padre que gostava da vida social, de ajudar, Então eu sou muito feliz e muito grata de ter conhecido o Frei Hermano e de ter feito parte desse período do Frei Hermano aqui na comunidade de Campo Formoso. Mas tem duas pessoas também muito importantes nesta caminhada do CISI, que foi a Ney e foi a Zozó. Elas foram importantíssimas nesta caminhada, desta fundação do CISI. Então, meu muito obrigado, Zozó, meu muito obrigado, Ney. E que vocês estão sempre lembrados, principalmente no meu coração, porque vocês foram essas pessoas extraordinárias na vida do CISI, na construção deste sindicato. Então, que Deus abençoe, que nos dê força e para a gente continuar esta caminhada, que também não é fácil. Então, o Frei Hermano foi isso, Márcio. Esse padre, essa pessoa sensível, esse homem aberto, para o pobre, para uma sociedade que naquele período estava precisando, e ele deu a cara e deu o coração e nos ajudou bastante. Em relação aos dias atuais, um comparativo entre as adversidades
atuais e aquelas vivenciadas no período de fundação do sindicato e principalmente nos primeiros anos de atividade. É difícil, mas era um período que a gente trabalhava com tanto amor, né, que a gente só sofria um pouquinho no pagamento, que era pouco. Os P1s ganhavam um pouquinho, o P2 mais um pouquinho, e o P3 eram os que tinham o segundo grau, como a gente diz, o magistério, né? Muito difícil. Hoje, às vezes, a gente fica assim, vendo tanta coisa que nós não passamos, mas nós deixamos o nosso legado, né? E passamos um período de trevas. 1992 até aí uns 4 anos de trevas mesmo. Não, eu mesmo fui de umas que passei quase um ano trabalhando de graça sem ganhar uns centavos, né? Não vamos a longe porque você sabe qual foi esse período, mas a gente trabalhava com amor, com honestidade, com carinho. E hoje a gente vê que muitos do professor têm de quase de tudo e às vezes, né, não sei o que acontece, que ninguém é satisfeito. Mas fica esse exemplo, Márcio, que os tempos atrás foi muito difícil, mas nós vencemos, porque nós acreditamos naquilo que nós escolhemos, é ser professor, é deixar o nosso legado. E hoje temos legado sim, as pessoas que chegam, sou médico, sou advogado, sou professora, sou psicólogo, esses eram crianças no período, mas cresceram e também souberam aproveitar a vida e hoje são esses profissionais. Então é muita gratidão e que cada um trabalhe, não vise só o dinheiro, né? Mas que vise assim, que se dedique, porque esse legado ninguém tira da gente. Os tempos passaram, foram ruins, mas nós, firmes, aguentamos, né? E superamos, né? Choramos, mas nós vencemos, porque somos vencedores. E sempre nós acreditamos naquilo que nós escolhemos. Márcio, tem uma frase que eu gosto muito, não sei quem escreveu, não sei o que é agora no momento, mas é um sonho que se sonha só, não passa de um sonho. Mas quando esse sonho se vira realidade, quando a gente se junta a outras pessoas com o mesmo sentimento, com a mesma força, se torna realidade. E foi isso que aconteceu com o nosso sindicato. Eu fui a primeira, deu o pontapé. E outras pessoas acreditaram e achamos essa pessoa importante nas nossas vidas, que é Frei Emmanuel. E é isso, o nosso sonho se tornou realidade. E até hoje estamos lutando, caminhando para cada dia melhorar. As suas considerações finais, sua homenagem para o Frei Hermano José. Ô Frei Emmanuel, o que posso dizer a não ser obrigado. Gratidão mesmo, por tudo, pelo aquele momento que a gente ia cantar sem violão, que o Senhor ajudava nas Santas Missas, por a fundação do CISI, por a força que o Senhor deu, por aquelas reuniões que a gente às vezes chegava, né, triste, e o Senhor sempre nos elevava, que tudo é em prol de Cristo, que Cristo está em tudo. Então, eu só tenho que lhe agradecer e que Deus lhe abençoe, que eu tenho certeza que o Senhor saiu daqui de Campo Formoso. Sentimos muita saudade, muita falta, mas seríamos egoístas de lhe deixar só aqui em Campo Formoso. Eu tenho certeza que para onde o Senhor foi, essas outras cidades que o Senhor passou, o Senhor fez a mesma coisa, deixou o seu legado de pessoa, de padre e de amigo e de tudo. Um beijão, Frei Emmanuel, e que Deus lhe abençoe. E continuamos a luta.